Eu quero cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém? Que alegria retornar a esta amada cidade, Bacabal, e pela primeira vez aqui na área 5, congregação Getsemane, numa festividade tão linda. Eu estou muito grata ao Senhor por poder servi-los ministrando a palavra. E eu sempre reforço, todas as vezes que eu vou ministrar, em nome de Jesus, não esperem nada da irmã Késia. Porque a irmã Késia, ela não pode edificar, não pode transformar. Quem faz isso é a exposição da palavra. Essa palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, apta para discernir as intenções do coração. O pregador pode até emocionar, o pregador pode até usar de estratégias para causar aquele mover, mas não transforma ninguém. Quem transforma é a palavra. E todas as vezes que nós abrimos esta palavra, o Senhor, Ele fala conosco. Então olha para esse irmão abençoado que está do seu lado, lindo, cheiroso, aí brilhante, né, com a luz do Espírito Santo, e diz assim: olha, agora não conversa comigo não, que eu quero ouvir a voz de Deus. Aleluia, aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valbert. Vocês nem sabem, conheço o pastor Valbert, missionária Karine, há mais de 20 anos. Não vamos aqui também assim revelar a nossa idade, né, pastor Valbert? Mas já vão fazer 20 anos que nós temos aí uma relação de amizade. Os conheci lá no Poção de Pedras. Irmãos, faz tempo que a gente anda nessas estradas, né? Naquele tempo eu lembro que quando eu cheguei lá em Poção de Pedra, a batata da minha perna estava doendo de tanto buraco que a gente teve que ali apertar a embreagem do carro, mas hoje já está bem melhor, graças a Deus. E louvar a Deus, como a minha alma se alegrou em rever a minha xará, Késia Raposo, louvando. Mas como é bom te ouvir louvar. A gente deve ter gravado na mesma época, né? Então é muito bom saber que você segue com essa voz irretocável e ainda servindo ao Senhor também na psicologia, que é uma área que nós também temos em comum. E de conhecer esse trio de salmistas tão abençoados lá de Santa Teresa. Deus vos abençoe. Louva a Deus pela vida do meu esposo. E sem mais demora, eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 13, nós vamos ler do versículo 13 ao 16. O tema escolhido para celebrar os 44 anos aqui dessa congregação, as bodas aí, né? Jubileu, na verdade, jubileu de carbonato. De carbonato. Vocês escolheram um tema muito apropriado para os tempos em que nós estamos vivendo, tempos que antecedem a vinda do Senhor. E a Bíblia deixa bem claro: quem é santo, santifique-se mais ainda, porque tempos difíceis estão chegando. E quem é sujo, abrace logo o capeta. Quem é sujo, suje-se mais ainda. É melhor você logo assumir que é inimigo da cruz do que ficar no meio do povo de Deus causando mais estragos e trazendo mais juízo sobre a tua vida. É por isso que quando Deus fala a Laodiceia, diz: a quem deras tu fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, esse tema, e todas as vezes que a liderança escolhe um tema direcionado pelo Espírito Santo, eu creio que é porque o Espírito Santo quer ministrar de acordo com a necessidade da igreja naquele tempo. Então é um chamado para que quem é santo, santifique-se mais ainda.
Então vamos ver o que diz o texto sagrado na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 16. Redobre a sua atenção, eu vou expor o texto bíblico. Então, para você não perder o que Deus quer comunicar à tua alma, redobre a sua atenção neste momento. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quantos podem dizer glória a Deus pela leitura da palavra? Aleluia. Entenda que até mesmo aquelas pessoas que não temem a Deus, quando nós afirmamos que Deus é santo, todo mundo aceita com tranquilidade essa informação. Todo mundo aceita com muita resignação de que há um Deus acima do que é humano, acima de toda a criação, que está revestido de glória, poder e santidade. Ou seja, quando nós falamos de Deus, nós sabemos que Ele está separado de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que foi corrompido, de tudo aquilo que foi manchado pelo pecado. Inclusive, o vocábulo santo, em alguns trechos das Escrituras, significa divino, algo que não está na esfera natural, que não está na esfera humana. Inclusive, é esse o sentido do cântico de Ana, a mãe do profeta Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, quando ela diz assim: não há santo, ou seja, não há alguém na terra, no mar ou debaixo da terra que seja exclusivamente divino como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Ou seja, a santidade de Deus é fácil de ser assimilada, de ser aceita, de ser reconhecida. No entanto, quando nós falamos sobre homens santos, mulheres santas, quando nós falamos sobre a santificação do homem, aí o negócio é diferente. Nós encontramos algumas reações diversas. Por exemplo, há pessoas que reconhecem a santidade de Deus, mas acreditam que a santidade é um atributo exclusivo de Deus e que é impossível a um homem, a uma mulher, a santificação. Há também aqueles que têm o conceito místico da santidade. Eles deduzem que a santidade está reservada apenas para aquelas pessoas que não se casaram, que são celibatários, que passam o dia orando, que passam o dia jejuando, tipo os monges ou os santos que foram canonizados pela Igreja Católica. Então, eles pensam que a santidade é aquela pessoa que está isolada totalmente do mundo. Nós temos também outras pessoas que tratam o assunto com desprezo e sarcasmo. Quem aqui nunca ouviu alguém dizendo: vixe, esse aí só quer ser santo. Ah, aquele ali é o santinho do pau oco. Por quê? Porque ele não se vê como uma pessoa santa. Então, na cabeça dele, se ele não consegue viver uma vida de santidade, ninguém mais consegue. Então, ele despreza quando alguém diz que quer ser mais santo, que alguém quer ser santificado. Ainda há aqueles que desconsideram totalmente aquilo que é sagrado. São pessoas irreverentes, pessoas que verdadeiramente acham
que santificação não é possível para o homem. Mas o que a Bíblia nos fala sobre santidade e santificação? Primeiro, já foi lido aqui, Hebreus 12, 14. A santificação do homem é uma condição inegociável para que nós um dia possamos ver a Deus. Então vamos recitar o versículo que vocês recitaram na leitura aqui da Bíblia. Em Hebreus 12, 14, que diz o quê? No 3. 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, um homem santo, santificado, uma mulher santificada é uma condição inegociável para que um dia nós possamos ver a Deus. Além de ser uma condição inegociável para que um dia possamos ver a Deus, a santidade ou a santificação, Paulo vai dizer que é um dos propósitos para o qual fomos criados. É o que ele diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que ele diz: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele com amor. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que um dos propósitos para o qual nós fomos criados e para o qual Deus enviou o seu Filho para morrer, é que nós fôssemos santificados. Por quê? Porque se nós não formos santificados, simplesmente não temos como reaver a comunhão que foi perdida no Jardim do Éden. Sem santificação, nós não temos como acessar a Deus, porque o pecado deliberado, o pecado consciente, faz separação entre Deus e o homem. Ou seja, concluindo essa introdução, Deus é santo e o homem não. Deus é santo e o homem não é. O homem é pecador desde o dia em que Adão e Eva venderam-se a si mesmos ao pecado lá no Jardim do Éden. E quando Adão se vendeu ao pecado, ele vendeu também toda a descendência humana que somos nós, que inclui você e eu aqui na cidade de Bacabal em 2023. Vendeu. Fomos vendidos ao pecado. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 4: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nele habita a verdade, o amor, a justiça, o juízo. E em nós naturalmente habita o quê? O pecado, a perversidade e a iniquidade. Mas este Deus santo nos chama à santificação, e não apenas chama, ele ordena. O verbo sempre está no imperativo, é uma ordem: sede santos. E se ele ordena que nós precisamos ser santos, e aí eu vou dizer que nem meu saudoso avô, e Deus não é doido, se ele ordena a santificação ao homem e à mulher, é porque ele mesmo proveu os recursos para que fôssemos santificados. É difícil? Provavelmente. Porque o processo de santificação envolve uma morte do nosso eu diária. Mas não é impossível para aqueles que desejam ver um dia Deus face a face. Mas afinal de contas, o que é santidade? Santidade é o estado de se estar separado. Santidade do hebraico kodesh significa cortar, cortados. Então, o que é santo foi cortado dos demais, foi separado para um propósito. Todos nós, quando confessamos a Jesus como o Senhor, naquele momento, espiritualmente, nós fomos cortados
da multidão, nós fomos isolados da multidão, agora para cumprir um propósito. Qual é? Para que a nossa existência seja vivida para o louvor da sua glória. Aleluia. Quem é santo está numa posição diferenciada. Quem é santo está numa posição especial. Quem é santo não vai com a multidão. Ele tem um propósito definido e ele tem um destino certo. Aleluia. Quando eu estive aqui no Congresso de Mulheres, lá no Templo Central, eu falei rapidamente sobre isso, mas eu preciso retomar. Eu vou repetir. Quando a gente fala de santificação, nós temos 3 estágios da santificação. O primeiro é o estágio inicial, é a santificação posicional. Quando você confessou e creu com o seu coração que Jesus é o Senhor, você foi ali justificado. Você foi santificado, não por causa daquilo que você fez, mas por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. A partir daquele momento, Deus não olha mais para mim nem para você diretamente. Ele olha como se literalmente nós estivéssemos atrás da cruz. Ele olha para nós e vê Jesus. Ele olha para nós e vê o sangue derramado. E é por isso que quando aceitamos a Jesus, nós fomos o quê? Justificados. É uma santificação posicional. Haverá, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, a santificação final, que vai ser o quê? A glorificação do nosso corpo. Quando o que é corruptível vai ser revestido da imortalidade e, por fim, estaremos totalmente livres do pecado. Mas entre a santificação inicial e a santificação final, que será a glorificação do nosso corpo, existe a santificação relacional. A santificação processual, que é o quê? Quando dia após dia, hora após hora, intencionalmente, nós buscamos imitar Jesus, assim como o teu filho te imita, assim como a criança imita a mãe, imita o pai. Então, o processo de santificação deve ser o dever e o desejo de todo cristão. A santificação do homem é a busca de um filho que quer imitar o seu pai. Simples assim. Então, tornar-se santo é buscar ser o quê? Moralmente puro, espiritualmente íntegro, separado do mal e dedicado a Deus e seus propósitos. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo a palavra do Senhor? Amém? E qual é a importância de nós conhecermos todos esses conceitos? Irmã Kézia, por que você está trazendo todos esses conceitos? Porque quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar de santidade, ele começa dizendo, cingindo os lombos do vosso entendimento. Veja que provavelmente essa expressão, cingir os lombos, não faça muito sentido para nós. Não faça. Você nunca foi para a guerra, você usa uma roupa aí adequada ao seu corpo, mas essa expressão, cingir os lombos do vosso entendimento, fazia muito sentido para os cristãos daquela época. Porque todos eles, homens e mulheres, vestiam túnicas longas. Todos eles tinham realmente aquelas túnicas longas para proteger das poeiras das estradas. E quando alguém dizia cingir os lombos, era como se estivesse falando algum ditado popular. Tipo quando a gente fala assim, vamos capar o gato. Ninguém vai capar o gato. A gente sabe que é uma expressão que está se referindo, vamos sair daqui. Então assim, quando Pedro fala, cingindo os lombos do vosso entendimento, era algo daquela época
que se referia quando uma pessoa precisava se preparar para a batalha ou para alguma atividade, e ela precisava se preparar para aquela atividade. E geralmente ela levantava a túnica, amarrava a túnica, dobrava as mangas da túnica para se preparar para uma batalha. Então, o que é que Pedro está dizendo aqui quando ele inicia falando de santidade? Cingindo os lombos, ou seja, o que é que ele está falando? Se preparem para a batalha com entendimento. Porque não há como ser santo do jeito que eu quero. Não há como ser santo com o meu achismo. Não é do nosso jeito, é do jeito que o Pai estabeleceu. E eu não posso ser santo se eu não sei o que é santidade, se eu não entendo o que é separação, se eu não observo os passos de Jesus. Então ele diz, primeiro vocês têm que cingir os lombos, se preparem para a guerra com conhecimento. E sede sóbrios. E o que ele está dizendo? Vocês precisam ser esclarecidos. Vocês precisam ter entendimento da palavra. Vocês também precisam ser moderados. Por quê? Você acha que ser santo é subir num monte, ficar isolado? Não. O nosso Jesus mesmo demonstrou que a santidade envolve também se comunicar e interagir com as pessoas. Irmãos, é muito fácil você ser santo e você frutificar sozinho. Você não passa raiva com ninguém. Você não se estressa com ninguém. É por isso que há uma multidão de pessoas que depois da Covid usaram a desculpa para dizer é melhor servir em casa. Mas é claro que é melhor servir em casa porque você não precisa se relacionar com ninguém. Aí é fácil evoluir espiritualmente, porque não tem nenhum teste de paciência para você. Não tem ninguém para você perdoar. Não tem necessidade de frutificar. Então, Pedro fala, vocês precisam estar conscientes, esclarecidos e serem moderados. Ou seja, ele exemplifica aqui, quando ele diz que vocês precisam cingir os lombos para serem santos, que a santificação é uma batalha. É uma guerra espiritual, como Paulo vai dizer em Efésios 6. A vossa guerra não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra as pessoas. A vossa guerra é contra as potestades, contra o príncipe das trevas nas regiões celestiais. Paulo deixa isso muito claro. E vocês só vão vencer essa guerra com armas espirituais. Aleluia! Ou seja, a santificação, preste atenção, envolve não somente uma atitude passiva, onde eu recebo uma lista de regras. Não pecarás, não adulterarás, não usarás saia curta. Não é só uma lista de coisas que você não deve fazer. A santificação, além de abster-se do mal, é também um chamado a enfrentar a batalha. Precisa de uma ação ativa, onde há uma busca intencional de cumprir os propósitos de Deus enquanto você estiver aqui nesta terra. Então a santificação envolve sim abster-se do mal, mas avançar para praticar o bem. Porque quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não basta apenas não fazer o mal. É preciso praticar o que é justo, o que é puro, o que é bom. Aleluia! E uma das principais armas que nós temos para vencer essa batalha espiritual é o entendimento revestido. Tem muita gente aí se enganando com uma religião vã. Tiago vai dizer, se você ouve e não pratica, a sua religião é vã. Eu passei hoje uma situação tão interessante que vocês não vão nem acreditar, mas eu vou contar aqui para vocês. Eu tenho uma seguidora aí abençoada
que todas as vezes que ela me mandou um direct, sempre foram comentários muito maldosos. Mas eu nunca bloqueei. Deixei lá, eu disse, meu Deus, essa mulher não deve estar bem. Sempre comentários muito ácidos, maldosos, indiretas. E aí hoje eu fiz uma propaganda do meu livro, inclusive esse bem daqui, que só tem 5. Vou até aproveitar, ó. O devocional, Gotas de Refrigério, só tem 5. E ela entrou no meu direct assim, irmã, você poderia me abençoar com um devocional? Aí eu disse, ô irmã, agora eu não posso, porque eu já estou saindo de viagem, eu só tenho 5. E aí, nesse momento, eu não tenho como lhe abençoar. Aí eu recebi uma resposta dela. Ela disse assim, ganhar as coisas a senhora gosta, né? Desculpa, eu sou sincera, mas na hora de abençoar os outros, a irmã é avarenta. Aí eu, Jesus, acende a luz do meu entendimento, não deixa eu trazer isso para o pessoal. Aí eu fui dar uma olhadinha no Instagram dela, cheio de versículo bíblico. E aí eu respondi com muito amor, eu orei a Deus primeiro, eu disse, ô irmã, olha, eu não vou trazer para o meu coração esse ataque que você fez à minha pessoa, porque eu entendo que a irmã não está bem. E outra, você nunca verá as doações que eu faço às pessoas que eu ajudo no Instagram, porque a Bíblia diz que o que a tua mão esquerda faz, a direita nem fique sabendo. E vocês aqui, eu já vou avisando, vocês nunca vão saber. Nunca. Porque quando a gente doa a oferta, isso aí não é para ser mostrado em redes sociais, não. Então eu disse para a irmã, disse, olha, você nunca vai saber as pessoas que eu ajudo. Então, irmã, Deus te abençoe, eu acho que você não está bem, se precisar, depois a gente conversa. O que é que eu estou dizendo? Aí eu olhei lá o perfil dela, cheio de versículo bíblico, participando de um monte de congresso. E eu disse, meu Deus, das duas uma, ou essa irmã não está bem, ou é realmente uma pessoa que se tornou religiosa e a sua religião é vã. Por quê? Porque ela ouve a palavra, mas ela não pratica. No primeiro não que ela recebeu, ela já julgou, ela já acusou, ela já foi grossa. E assim são muitos. Às vezes a gente acha que não existe isso no nosso meio, irmãos, está cheio. Mas está cheio. Eu lembro que quando eu era ainda uma adolescente mesmo, 12, 13 anos, cantando lá na minha congregação, que eu estou até hoje. Eu terminei de cantar e uma jovem da igreja lá, eu acho que ela ficou chateada porque eu cantei o hino que ela queria cantar, mas eu não sabia. Ela me pegou na secretaria da escola dominical, pegou bem assim no meu braço, ó, com muita grosseria, inclusive. Disse assim, vem cá, moleca, tu pensa que tu canta alguma coisa? Só te chamaram aqui para cantar porque tu é neta do pastor. Desse jeito. O que é que eu estou falando? Pessoas que estão no nosso meio, mas que ouvem e não praticam, não amadurecem, não se santificam. E nós precisamos fugir, porque eu não falei de coisas graves aqui, eu falei de coisas do dia a dia, simples. Só que um abismo vai chamando outro abismo. Quando a gente começa a fazer pequenas concessões, quando a gente não vigia nas pequenas coisas, daqui a pouco nós estamos tropeçando sim numa grande montanha, porque daí nós já estamos cegos. Porque não deixamos a palavra nos podar, não deixamos a palavra quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa maledicência, a nossa murmuração. Não deixa. E é por isso que o conhecimento da verdade, mas é o conhecimento mesmo de você compreender, vai te libertar do pecado, vai te conduzir na verdade, vai te proteger dos dados inflamados do inimigo, vai te ensinar a ser santo e vai te capacitar para toda boa obra. Aleluia. E aí o que é que Pedro diz? Continua dizendo, assim, quando vocês cingirem os vossos lombos, quando vocês levantarem o vestido, quando vocês se prepararem para a guerra, quando vocês estiverem imitando Jesus, assim, vocês vão esperar
inteiramente na graça de Deus. Irmãos, porque quando nós olhamos para nós mesmos, parece ser impossível sermos santificados. Vocês sabem do que eu estou falando. É uma falta de paciência, é uma irritação, é quando alguém te fere e você reage. E aí às vezes você olha para si mesmo, meu Deus, é impossível eu ser considerada uma mulher santa. Isso foi para Ana, isso foi para Joquebede, isso foi para Maria, mãe de Jesus. Não, o chamado de santificação é para todos aqueles que creem. E é por isso que Pedro vai dizer, vocês vão esperar inteiramente na graça de Jesus. Porque quando você se der conta que Jesus pagou o preço para que você fosse justificado, você é constrangido por esse amor. Porque alguém pode até permanecer na igreja com medo de ir para o inferno. Agora, santo, só é santo quem é constrangido pelo amor do Senhor. Porque aí, quando ele é constrangido por esse amor, o que é que ele quer? Ele quer agradar o Pai. Ele quer ser obediente. Ele entende que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele quer imitar Jesus. Ele quer fazer Jesus conhecido. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas vezes eu no meu quarto orando, eu repito a oração de Davi: Senhor, que o meditar do meu coração, que as minhas palavras sejam agradáveis a ti. Quantas vezes eu peço a Deus, Senhor, que a minha conduta faça com que as pessoas queiram te conhecer, queiram experimentar esse relacionamento íntimo contigo. Esse é o processo de santificação. Porque quando a Bíblia fala sede santos, não está falando sede perfeitos, porque isso sim é impossível. Mas santo é aquele que se deixa ser moldado pelo processo de santificação. Santo é aquele que amadurece. Santo é aquele que progride. Santo é aquele que, quando está no deserto, busca entender o que é que precisa aprender para sair do deserto. Não fica murmurando no deserto, não. Porque daí quem murmura no deserto nunca sai no deserto, morre no deserto e não aprende a lição. Santo é aquele que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Aleluia. E aí nós precisamos entender que nós somos salvos e justificados pela graça. E nisso está a nossa confiança. Mas aí Pedro continua: como filhos obedientes. E amados, nós buscamos a santidade não é para merecer a salvação não, porque nós não podemos acrescentar nada à salvação. Você não é mais salva do que eu. Você pode ter milhares de boas obras a mais do que eu, mas a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, é pela graça, é um dom de Deus. Mas buscar a santificação não é para merecer a salvação, é para reconhecer a salvação recebida. Quem não busca a santificação, certamente não entendeu o presente que recebeu. Quem não busca se parecer com Jesus, talvez acha que entrou num clube social, mas não entende agora a sua filiação celestial. Ele não entende, porque ele até despreza as palavras do Pai. E como é que nós aprendemos a ser santos? Primeiro, com os anjos, nós aprendemos a honrar e adorar ao Deus que é santo. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. Um capítulo muito usado nos congressos de missões. Olha o que é que Isaías vai dizer. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam
acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia, cheia da sua glória. Com os serafins nós aprendemos a reverenciar o Deus que é santo. Observe, com 2 asas eles trabalhavam, com 2 asas eles voavam, mas com 4 asas eles se cobriam. Porque os serafins, de acordo com a descrição bíblica, são anjos flamejantes, anjos que são excelsos em beleza e que estão acima do trono. E eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés, ou seja, 4 asas para demonstrar reverência e apenas 2 para trabalhar, para voar. O que é que isso nos ensina sobre adoração àquele que é santo? Às vezes, preste atenção, nós empenhamos toda a nossa força, nós empenhamos tudo que há em nós no serviço ao rei e negligenciamos a reverência, a intimidade, a contemplação, e nós nos tornamos ativistas religiosos. Nós achamos que é preciso fazer, e aí começamos a nos envolver em trabalhos, em serviços que Deus nem nos pediu para fazermos, tipo Pedro. No Monte da Transfiguração aparece ali transfigurado Jesus, Moisés, Elias. Era um momento apenas de contemplação, de intimidade. Aí lá vai o Pedro afoito. Oh, mas como eu me identifico com o Pedro? Nós somos assim, meio assim acelerados. Aí Pedro vai lá: Senhor, é bom estarmos aqui, eu vou já aqui armar uma tenda. Mas Jesus não pediu isso para o Pedro. Não era para armar tenda nenhuma, não era para fazer nada, era para contemplar. E quantas vezes nós estamos abrindo mão da intimidade e temos sido irreverentes na presença de Deus. E eu até desconfio que muitas vezes a presença de Deus não se manifesta por causa da irreverência. Irreverência no falar, irreverência no vestir, irreverência no templo do Senhor quando a igreja se reúne. Eu nunca fui lá não, mas meu saudoso avô, quando era vivo, disse que uma vez foi visitar Roma, numa dessas excursões que as pessoas fazem para Israel, e para entrar no Vaticano, ninguém entra com a sua roupa, tem que botar uma bata lá que cobre daqui até o pé. E às vezes eu vejo umas pessoas subindo num altar, meu Jesus, que eu não sei nem como conseguir colocar aquela calça ou aquela saia, de tão apertada que a pessoa fica parecendo uma salsicha amarrada. Falta de reverência. Pessoas que quando a palavra está sendo ministrada, ela está falando, murmurando de alguém num lugar onde nós estamos clamando pela presença de Deus. Mas como é que a presença de Deus vai se manifestar? Sem comunhão, sem reverência. Como é que o Espírito vai fluir se ainda tem gente aí brigado? Isso também é falta de referência àquele que é santo. Aleluia. Na verdade, irmãos, o que acontece quando Isaías tem aquela visão? Preste atenção. Eu acho que o que está nos faltando é justamente um vislumbre da santidade de Deus. Porque quando Isaías tem aquela visão, irmãos, ele já era um homem religioso. Ele já servia na igreja, ele já tinha tido visões, ele já era um sacerdote.
Mas quando ele tem a visão da santidade e da glória de Deus, não é como os jograis representados na igreja, não. Senhor, ai de mim que vou perecendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Não. No original, Isaías realmente, quando viu a santidade de Deus, porque assim, quem contempla a santidade de Deus, reconhece a sua própria pecaminosidade. No original, Isaías se lança ao chão desesperado. Isaías realmente acreditava que ia morrer. Assim como o povo de Israel, que Deus se manifesta no monte. E Deus chama o povo para subir no monte e o povo não vai. Porque eles ficam com medo. Eles disseram, se nós formos, nós vamos morrer. Vai lá tu, Moisés. Vê lá o que é que Deus vai dizer e aí tu fala para nós. Foi aí, inclusive, que iniciou o ministério profético. E é por isso que alguns teólogos concordam que o ministério que mais Deus abomina é o da profecia. Sabe por quê? Porque quando Deus usa um profeta, é porque Deus está falando com você diretamente e você está tapando os ouvidos. Quando Jesus veio e rasgou o véu, todos nós fomos feitos pelo sangue do Cordeiro, reis e sacerdotes. O que é que isso significa? Uma nação de sacerdotes. Deus fala com cada um de nós. Ele fala, mas você não ouve, aí depois ele tem que levantar outro para te corrigir. Ou até mesmo para consolar quando o desânimo vai tomando conta do coração. E é por isso que o ministério profético vai acabar. A pregação vai acabar. O que é que vai permanecer? A reverência, a contemplação, o louvor. É isso que vai continuar. E como nós perdemos a reverência? Porque não contemplamos a santidade de Deus. E aí quando Isaías acha que vai morrer, a Bíblia diz que um dos serafins pegou uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz e com ela tocou os lábios de Isaías e afirmou: a tua iniquidade foi tirada e foi purificado o teu pecado. Irmãos, o mesmo acontece conosco. O problema é que Deus faz algo tão perfeito e tão dentro do natural que às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo. A gente quer o extraordinário, mas quando você vai para a vida dos profetas, você acha que eles contemplavam um milagre todos os dias, é? O ministério inteiro de Elias só são registrados 7 milagres extraordinários. Porque o viver do cristão é no dia após dia. É no continuar crendo mesmo quando a gente não está sentindo nada. A gente continua avançando porque a gente tem uma convicção e a gente sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A gente continua avançando porque os nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então, pela fé, irmãos, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos o quê? Purificados pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. E nós somos ainda revestidos pelo Espírito Santo que vai o quê? Vai queimando a iniquidade, vai intercedendo nas nossas fraquezas, vai eliminando e queimando a irreverência e tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Nós não podemos perder de vista que o Senhor, nosso Deus, é Pai, é amigo, mas Ele segue sendo o Senhor e juiz de toda a terra, a quem um dia nós vamos prestar contas, como diz em Hebreus 12, 29, e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois Ele é fogo consumidor. Aleluia. Lembrando
que a reverência não é apenas ritualística, porque se fosse assim, Israel não teria sido rejeitado pelo Senhor. A reverência se revela na obediência, em lábios que não se prestam à murmuração, em atitudes que revelam o caráter de Deus. Muitos, irmãos, a Bíblia diz que estão doentes e fracos, porque estão tomando, inclusive, a ceia do Senhor indignamente. Eu não queria falar isso, e vou ser bem sincera com vocês. Embora a maior profecia e a maior revelação seja a palavra de Deus, ela por si própria já é difícil de ser pregada. É muito mais fácil vir aqui e decretar a vitória para todo mundo. Mas Deus me livre de viver uma vida inútil e de falar o que o Senhor não mandou eu falar. E eu digo a você, você que está fraco e doente, o Senhor não te matou ainda pela misericórdia dEle. Você não está debaixo da terra por causa da misericórdia do Senhor, que nos poupa da condenação merecida. Misericórdia é isso, é Ele nos poupando da condenação merecida. Você não está debaixo da terra por causa da misericórdia do Senhor. É por isso que eu iniciei falando, quem é santo, santifique-se mais ainda. Feche as brechas em nome de Jesus. Te santifique enquanto é tempo, porque aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Volta de onde caíste, porque o Senhor tem misericórdia para a tua alma e para a tua vida. E eu já vou encerrar. Eu disse que com os anjos nós aprendemos a adorar o Deus que é santo. Agora, como desenvolver a santidade que o Senhor espera de nós? Lembrando que Jesus revelou o Pai. Então a santidade de Deus é revelada pela forma como Jesus viveu. Simples assim. Não é nada místico, não é nada de outro mundo. Envolve sim uma morte do nosso ego. Uma morte do nosso eu. Envolve, irmãos. E todos os dias nós somos testados. Vocês não acham que quando eu recebi o recadinho da irmã hoje lá no meu Instagram, eu não quis nos primeiros 5 segundos reagir? Você acha que eu não quis? Sou humana. Nós somos tentados todos os dias. E não interessa como a gente começou, não. Interessa como vai terminar. Você acha que eu não quis escrever um texto? Você é muito mal educado, eu ajudo fulano, eu ajudo cicrano, você não conhece a minha vida. Aí daqui a pouco eu disse, eita Jesus, vou pregar sobre santidade. Oh Jesus, eu preciso me parecer contigo, essa mulher não está bem. Eu não vou pagar o mal com o mal. Vou falar ali, claro que a gente tem que colocar alguns limites. Fernanda até perguntou, Kézia, bloqueia, e às vezes é até bom. Porque você não pagar o mal não significa que você tem que ficar se submetendo a ataques gratuitos. Tudo bem. Mas eu não bloqueei a bichinha, não. Só restringi. Não bloqueei, não. Porque essa mulher não está bem. Vocês estão entendendo como o nosso entendimento ele tem que amadurecer nas relações? Como a gente tem que usar de misericórdia não só com o pobre e o oprimido, mas também com aquele que às vezes é o agressor. Que às vezes você também tem que usar de misericórdia com o seu líder. Porque o líder não é infalível. Às vezes o líder erra. Não é não, pastor Valbert? Só acerta sempre? Ele diz que erra e é muito. E às vezes a gente é implacável com os líderes, com quem está na frente do conjunto. A gente não usa de misericórdia nas nossas relações, nem de graça. Então, como é que eu posso ser santo? Buscando imitar a Jesus. E como é que eu vou buscar imitar Jesus se eu não conheço Jesus? Se eu não medito na palavra? Não tem como.
É por isso que Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: eu busco imitar Jesus. Será que você pode falar isso para o seu filho? Para a sua filha? Meu filho, imite o seu pai. Imite a sua mãe. Ou quando você chega em casa, o seu filho ouve você falando mal das outras pessoas sem misericórdia. Tu acha que ele vai continuar na igreja quando ele for mais velho? Vai não. Não vai não, porque você mesmo manchou a imagem da noiva para ele. Você mesmo. Eu tenho muita vontade de imitar a minha mãe. Todas as vezes que alguém falou alguma coisa comigo, ou que a gente sofreu alguma injustiça, minha mãe sempre chegava em casa e eu nunca vi minha mãe falando mal de ninguém. Ela dizia: minha filha, vai orar, porque o que é teu, Deus garante. Deixa, vamos orar pela fulana. Eu quero imitar a minha mãe. Teu filho quer te imitar? Será que você tem buscado desenvolver uma santificação ao ponto de dizer: sede meus imitadores, assim como eu busco imitar a Cristo? E aí Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque eu já ensinei aqui, humilhado todo mundo é alguma vez na vida. O versículo não é: os humilhados serão exaltados. Eu já ensinei isso em alguns lugares, vou ensinar aqui também. O versículo não é esse. Porque humilhados todos nós somos vivendo no Brasil. Todos nós. Quando vamos para a fila do SUS, ou quando vamos para um cartório, ou humilhação. Todos nós somos humilhados. O versículo é: quem humilha a si mesmo, quem se coloca na posição de servo, será exaltado. Aleluia. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 2: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aleluia. Jesus diz em João capítulo 13, versículo 5: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Romanos 8, 29, Paulo vai explicar: ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, o primogênito de muitos irmãos. Jesus vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 6: aquele que diz que está nele, se você diz que está em Deus, também deve andar como ele andou. Aí você pode estar olhando para si mesmo agora: Senhor, eu estou longe de ser uma mulher santa. Eu estou longe de ser um homem santo. É uma fraqueza? É um desânimo? É uma ansiedade? É um espírito de inferioridade que tem te impedido de avançar? É um medo que tem te tornado às vezes até covarde? Pois aí o Senhor diz para ti o mesmo que disse para Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas traz esta fraqueza diante do altar e deixa eu manifestar o meu poder na tua vida. Para de te esconder atrás dos teus traumas. Para de te esconder atrás das tuas fraquezas. Porque eu posso transformar a tua dor em um hino de louvor. Aleluia. 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 Deixa o Espírito Santo tornar a tua ferida em testemunho, porque ele diz: eu farei brotar um manancial no deserto. Eu trocarei as tuas vestes, esses panos de saco, por vestes de louvor. Aleluia, aleluia. Alguns irmãos aqui não conhecem a minha história.
Alguns não conhecem. Toda a minha vida eu servi a Deus. Mas eu confesso que eu não entendia muito bem o que significava graça e misericórdia. Até que em 2012 a minha irmã veio a óbito por suicídio. Depois disso, eu entrei numa depressão profunda, mas profunda, irmãos, de ficar acamada. Dos médicos acharem que para mim não tinha mais jeito. Eu mesma olhava para mim. E eu estava me sentindo uma vergonha para o evangelho. Eu disse: Senhor, a minha vida inteira eu te servi. A minha vida inteira eu estive na tua casa e agora eu estou numa cama que eu não consigo me levantar. E ali, quando eu queria realmente pedir a Deus a morte, como Elias no deserto: Senhor, me mata porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ali no quarto de hospital, eu estava acordando, depois de 3 dias que eu fui internada. Irmãos, eu sofri um surto psicótico. Minha irmã faleceu, fui eu que encontrei o corpo dela. Aí eu entrei num processo que eu não dormia mais, servindo a Deus, crendo em Deus. Mas o nosso corpo sofre as consequências da nossa humanidade. Então eu fui ficando sem dormir, fui adoecendo. Chegou em dezembro de 2012, eu tive um surto psicótico. E até hoje eu não sei por que eu fui parar no hospital. Me disseram que eu fiz uma tentativa contra a minha própria vida e eu nem consigo lembrar. Eu não consigo lembrar dos dias de dezembro que eu vivi em 2012, porque simplesmente apagou da minha mente, porque eu estava há quase 6 meses sem dormir. Eu estava doente. E aí quando eu estava naquele quarto de hospital, que eu abro os olhos, vejo minha mãe sentada num sofá. E eu disse: meu Deus, minha mãe já perdeu uma filha e vai perder a outra. Meu Deus, me explica o que é que está acontecendo. Se o teu Espírito Santo não me abandonou, me dá um sinal. E ali eu comecei a compor várias músicas, vários hinos. E ali eu entendi que o Espírito Santo não havia se ausentado da minha vida por causa da minha fraqueza. Mas eu ouvi o Espírito Santo falando: a minha graça te basta. Eu vou te revelar o propósito de tudo isso que você está passando. Deixa eu aperfeiçoar o meu poder na tua fraqueza. Para de se esconder. Deixa Deus trabalhar. Deixa a palavra te encorajar. Eu não conseguia ler, mas tinha alguém lendo para mim todo dia. E aquela palavra foi entrando, foi renovando a esperança, foi renovando as forças. E hoje eu estou aqui. Para a glória de Deus. Então esforça-te que o Senhor vai te ajudar. Não olhe para si mesmo. E não olhe nem mesmo para o que você fez ontem. Te arrepende enquanto é tempo, porque Deus não tem o culpado por inocente. Fecha as brechas enquanto é tempo. Hebreus 12:1, e eu já vou terminar mesmo agora. Foi lido aqui: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você sabe o que isso significa? Você está aí dizendo: é impossível ser santo. Aí está lá José, no meio da grande nuvem de testemunho, dizendo: eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu fui seduzido pela mulher de Potifar. Mas eu te digo, com a graça que o Senhor nos dá, nós podemos resistir e caminhar em santificação. Sabe o que é essa grande nuvem de testemunha? É Esther olhando para você, mulher. Olha, eu também cresci sem pai, perdi meu pai, perdi minha mãe, fui criada por um primo, fui cativa de guerra, fui levada para um harém sexual, porque era isso que era o harém, eram escravas sexuais do rei. Eu sofri tudo isso, mas eis que eu te digo: é possível, mulher, você ser santa sim. É possível você resistir à perseguição sim. É possível você andar acima das suas dores sim. É Daniel olhando para você: me perseguiram,
te jogaram numa cova, mas eu te digo, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, tem uma grande nuvem de testemunhas dizendo, sim, você pode ser santo, se você quiser, você pode ser santo, se você amar esta palavra, você pode ser santo sim, se você se arrepender, porque há no trono da graça, misericórdia para ti. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Você está achando que não vai conseguir, e a grande nuvem de testemunhas está dizendo, vai sim, você vai andar mais uma milha, você vai perseverar um pouco mais, você vai cantar o hino da vitória sim, resiste mais um pouco, persevera mais um pouco, porque a graça de Deus está derramada sobre os nossos corações, e o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, nos ajuda nas nossas fraquezas e nos santifica dia após dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai adorando ao nome do Senhor, e nós vamos orar cantando essa canção, aleluia. Pode aumentar o playback aqui mais um pouquinho, vem cá. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te adorar, e em santidade vou viver em todo tempo, em todo tempo. Por quê? Pois sou teu templo, renuncio tudo que é impuro. Hoje é o dia de Deus limpar a tua alma. Renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Diga, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Cante com toda a sua alma e deixa o Espírito Santo de Deus te lavar. Algo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade. Quem quer viver aí em santidade? Diga, Senhor, eu quero os teus sonhos pra mim. Em todo tempo, pois sou teu templo, renuncio tudo que é impuro. Eu renuncio a carne, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor.
santo és, Senhor. Adore ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ser santo. Eu quero viver em santificação todos os dias. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Se você se sentir à vontade para isso, abraça essa irmã que está do seu lado, abraça esse irmão que está do seu lado, ou pegue na mão dele e diz assim: você é separada. Você é separado. E o Espírito Santo está sobre ti. O Senhor te chamou para manifestar o caráter dele. O Senhor te separou para ser luz do mundo e sal da terra. E o Espírito te ajuda nas tuas fraquezas.